Então, antes, deixa eu trazer uma apuração aqui que tem um pouco a ver com aquela história que a gente estava falando da invasão dos grupos de esquerda à sede do Itaú BBA, naquele que é o discurso que tem sido vocalizado pelo próprio presidente Lula de taxação dos super ricos em prol dos mais pobres, da camada mais socioeconômica mais baixa aqui da nossa população. Só que não é só neles que o governo está preocupado ou está atento, pensando em questões políticas e econômicas. Também há uma preocupação com a classe média e isso começa a ser contemplado de algumas formas. Quando a gente estava tratando da discussão do IOF, uma das queixas, você deve ter ouvido isso, uma série de colegas jornalistas trouxeram a sua apuração, também mencionei isso aqui a respeito, de que houve aquele acordo, quando no mesmo dia em que ficou decidido a derrubada do IOF pelo Congresso Nacional, que foi anunciado à noite, naquela terça-feira à noite, pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e na quarta-feira seguinte foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, teve a adesão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na véspera, havia sido fechado um acordo que eu e Daniel Rittner trouxemos, que era a MP do Fundo Social, que destinava 15 bilhões para a habitação, uma matéria que foi relatada pelo deputado José Priante, lá na Câmara, que foi aprovada, e era uma MP que ia caducar hoje, dia 3 de julho. Por isso que era importante ter aprovado semana passada na Câmara, onde foi aprovado pelo Senado, e eu trouxe informação ontem também de que houve adesão, inclusive, de bancadas independentes, como União Brasil, de Davi Alcolumbre, em relação a esta proposta, porque ela ajuda o governo a fechar as contas deste ano, porque autoriza ali a inclusão de cerca de 15 a 20 bilhões de reais que podem ser arrecadados com um leilão de excedentes de extração do pré-sal, ajuda ali a fechar as contas do governo e evitar um bloqueio de recursos no próximo balanço do fim deste mês de julho. Mas também neste pacote, qual era a ideia do Congresso? Olha, eu vou tirar aqui a história do IOF, que a gente não quer aumento de imposto, mas eu vou ceder nesta parte. Incluímos o pré-sal nesta MP do Fundo Social, acelerando ali o governo a poder contabilizar isso. E uma outra medida que tem efeitos políticos e econômicos bastante importantes e muito esperados pelo governo, que é a questão do crédito para o trabalhador CLT, o crédito consignado. Por que isso? Porque agora, para valer, vai começar uma das principais medidas ali que o governo aposta que vai aliviar o bolso da classe média, de quem é trabalhador CLT, que é o quê? Poder fazer a portabilidade dessas dívidas. Então, quem tem uma dívida que está pesando no bolso, está apertando o orçamento doméstico, vai poder mudar para uma dívida melhor, com menos peso no seu orçamento familiar, vai sentir um alívio no bolso. Isso tem sido apontado por muitos economistas, por gente do governo. Recentemente, num evento, a presidente do Banco do Brasil também falou disso, do quanto é importante este consignado CLT e quanto o Banco do Brasil é o banco que mais tem atuado nesse tipo de linha de crédito consignado via CLT. Então, isso é um dos caminhos também. E o próprio Jornal o Globo tem informação também que o governo está mirando no setor habitacional voltado para a classe média, pensando em imóveis de até R$ 1,5 milhão de reais de valor, para que tenha-se uma modalidade que facilite o acesso a esse tipo de imóvel. Tudo isso de forma ali a mostrar que todo este desempenho da macroeconomia, que tem bons números arrolados dia sim, dia também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o mercado de trabalho aquecido, a inflação agora com tendência de queda, inclusive no setor de alimentos, ainda acima do teto da meta, mas o pior já ficou para trás nesta questão dos preços. Aumento de renda real dos trabalhadores, né, da massa salarial apurada pelos órgãos de estatística e crescimento econômico acima do que tem sido previsto nos últimos anos. Esta é a aposta de que agora esses efeitos vão poder ser sentidos e poder, talvez, trazer algum tipo de alívio para a popularidade do governo. A gente tem apontado também já semanalmente que aquela ensaio de recuperação na imagem do governo entre os meses de abril e maio foi interrompido pela crise do INSS, das fraudes, o efeito muito forte de você ter roubo contra aposentados e pensionistas e do quanto esta notícia se espalhou muito rapidamente e é de fácil compreensão de todas as camadas sociais, até porque muita gente conhecia quem foi alvo desse tipo de fraude, ou alvo do desconto, e não sabia se era fraude ou não. Por isso também a importância dessa outra notícia que a gente trouxe agora há pouco com a apuração do nosso setorista de STF, Davi Vitorazzi, do quanto a rapidez
para que saia o ressarcimento dos fraudados, dos lesados pela fraude do INSS, é importante também para a recuperação da imagem do governo nesse momento.